estamos de volta e a Lahane tem um recado para mandar antes. O Mackenzie Voluntário está com um stand aqui no lounge do MacGraph sobre de responsabilidade social e ele está tirando dúvidas sobre bolsas e projetos. Bom, e agora a gente está aqui com o diretor do CCL, o professor Rafael, que a gente vai fazer umas perguntas para ele comentar sobre como funciona. E para quem não sabe, nós somos alunos do CCL e, como eu já falei, estagiários do NPDA. E para quem não sabe, o professor Rafael era aluno aqui no Mackenzie e também foi estagiário do NPDA. Então a gente queria que você contasse um pouco da sua experiência, mostrar a função do NPDA dessa faculdade. Eu tenho um carinho muito grande pelo NPDA, porque, de fato, quando eu era aluno, foi a minha, talvez, primeira experiência profissional na televisão, foi na antiga TV Mackenzie, que é o atual NPDA. Foi uma experiência muito legal, porque como aluno eu pude vivenciar uma experiência profissional real, né? Então, eu trabalhava ali com profissionais que estavam no mercado profissionalmente mesmo, então gente que fazia produtos profissionais, então me dava uma sensação de realidade, que é um pouco o drama do aluno, né? O aluno às vezes fica se sentindo fora da realidade quando ele acha que o que ele está vendo na academia, no curso, não é exatamente o que ele vai ver no mercado. E às vezes, de fato, né? Dependendo do que você está estudando, uma coisa mais teórica, às vezes fica um pouco distante para o aluno. Então, ter essa experiência do estágio e ter a estrutura do NPDA da maneira como nós temos aqui para os alunos é muito importante, porque o aluno realmente tem essa vivência real, como é a vida profissional de fato. Eu vi como era trabalhar com jornalismo, como era trabalhar com audiovisual, isso para mim foi muito importante. Por isso eu tenho um carinho especial aí pelo NPDA. Professor, e qual o diferencial dos cursos de comunicação do Mackenzie? Olha, nós temos muitas coisas que nos colocam numa posição de destaque, mas se eu pudesse dizer de uma forma mais resumida, eu entendo que os nossos cursos de comunicação, jornalismo e publicidade e propaganda, eles se destacam por terem uma formação ampla. O que eu quero dizer com isso? Nós não somos, nossos cursos não são cursos muito técnicos, eles não são só tecnológicos, embora o nosso aluno saia com uma formação técnica excelente. E nós não somos 100% teóricos, não somos também um curso que seja só teórico. Nós conseguimos equilibrar bem essa balança. Então, eu acho que os nossos cursos conseguem ofertar para o aluno uma sustentação teórica, uma sustentação acadêmica que é importantíssima, dá para esse aluno uma bagagem de formação acadêmica que é fundamental, que o aluno sai daqui com isso, e ao mesmo tempo ele sai com uma experiência profissional, ele sai com uma vivência de mercado, uma vivência de mão na massa, que é muito importante, sem que um fique em detrimento do outro. Então a gente consegue equilibrar bem. E eu acho que isso que nos coloca numa posição de destaque, porque a gente olha para os concorrentes e às vezes ou eles estão muito de cá ou muito de lá. E a gente consegue dar essa formação ampla para os nossos alunos. Eu gostaria também que você contasse um pouquinho sobre os estúdios, toda a estrutura que a gente tem no CCL, que inclusive foi o que me chamou a atenção quando eu escolhi o Mackenzie para estudar aqui. A gente usa basicamente um prédio, né, aqui do RW, a gente usa muitos prédios aqui dentro do campus também, mas a gente está muito concentrado nesse prédio que é chamado de RW, que é esse da Piauí aqui, 143. Ali a gente tem mais de 10 laboratórios de informática, computadores primeira linha, a maioria Macintosh, coisa de primeira linha mesmo, com todos os softwares necessários para você, nas disciplinas, o que você vai precisar na vida profissional. Temos ali 2 estúdios de rádio, né? Um no primeiro andar, um no quinto andar. Temos 2 estúdios de vídeo, né? Estúdio de um menor no 9º andar. Os alunos têm usado menos agora, questão nossa aqui. E no térreo, que é aquele grandão, bonitão. Quem estiver passando aqui no Mackenzie Day pode ir lá visitar, dar uma olhada no nosso estúdio. Então a gente tem da parte de audiovisual, da parte de rádio, parte de tecnologia. Nós temos lá salas que a gente chama de ateliê, que são salas com bancadas e cadeiras móveis, que são as paredes são com aqueles vidros em que o professor pode rabiscar, os alunos rabiscam. Então são salas que a gente usa para projetos, é muito usado em publicidade e propaganda, o pessoal de marketing vai desenhar um projeto, uma estratégia, eles conseguem usar essa sala. Então, assim, é muito legal. E aqui no campus a gente usa o prédio 28, majoritariamente, que é o que tem os estúdios de fotografia, vocês devem ter passado. Sim. A gente usa ali os prédios, são 4 estúdios de fotografia, temos equipamentos, câmeras fotográficas também de primeira linha, coisa que o mercado está usando, é o que a gente usa aqui
com os nossos alunos, além de algumas salas de aula que a gente usa no campus também. Eu acho engraçado que muita gente nem sabe, do Mackenzie pelo menos, né? Muito maquinista não sabe que nós temos um estúdio de TV e uma rádio. E o Mac Day, ele é muito importante para os interessados em ingressarem no Mackenzie e conhecerem mais o campus, né? Mas eu queria saber também, professor, de que forma o Mackenzie prepara o aluno de comunicação para o mercado de trabalho? Olha, desde o primeiro dia, desde o que eu estava dizendo para vocês. A gente entende que formar um profissional não é só dar para ele a técnica da profissão. Então, formar um bom jornalista não é simplesmente dizer para ele, olha, para fazer uma locução bacana, você tem que trabalhar a voz assim. Olha, para fazer uma reportagem, pauta, apuração, redação, é assim que faz. Isso é importante, a gente ensina isso. Mas a gente quer dar para o nosso aluno uma formação ampla, no sentido de que ele vai ter uma bagagem teórica que vai ajudá-lo a lidar com os desafios do mercado. O desafio do mercado, para a gente, não é um desafio simplesmente tecnológico. É um desafio de interpretação. Nós vivemos uma crise de interpretação. É difícil interpretar o mundo, né? Nós vivemos tempos turbulentos e o nosso aluno, o profissional de comunicação, ele tem que saber interpretar o mundo. O profissional de publicidade e propaganda, ele precisa entender o seu consumidor, ele precisa entender o seu público-alvo, ele precisa entender o contexto, ele precisa entender de política, ele precisa entender de sociologia. Então, eu preciso dar a esse aluno uma bagagem, uma sustentação que lhe permita fazer uma interpretação correta, coerente do que o cerca. Isso faz um profissional diferente no mercado. O mercado procura um camarada desse jeito. Porque ensiná-lo a falar, isso é fácil. Você senta ali como estagiário, em uma semana um colega te ensina como ter uma postura no rádio. Agora, te ensinar a interpretar o mundo, isso não é do dia para a noite, não é uma semana. Então, o Mackenzie te dá essa bagagem, essa formação, mas também te ensina o que você precisa saber de técnica, para você não chegar cru demais no mercado. Então, você chega no mercado sabendo fazer e sabendo interpretar o mundo. E agora falando um pouco sobre o curso de jornalismo, fiquei sabendo que temos novidades. Sim. Que o Mackenzie vai oferecer agora o curso noturno, né, de jornalismo. Exatamente. Você poderia falar um pouco pra gente? Exatamente. Agora a gente está ofertando 3 turnos novos nos cursos do CCL. Jornalismo passa a ter agora uma turma noturna também, então a gente está abrindo uma turma noturna. Letras também passa a ter um curso noturno agora, só licenciatura, não tem bacharelado. E publicidade e propaganda, agora a gente oferta também o matutino, desde o início no matutino. Então são 3 turnos novos que a gente está ofertando. Quem está aí no Mackenzie Day, aproveite, que oportunidade boa. E a gente também acha muito importante falar, principalmente a gente como alunos de jornalismo, quem tem interesse da comunicação, passa lá no RW, vai conhecer os estúdios, conheçam a rádio. Não tem como não se apaixonar, não tem como não ter vontade de nos dar aqui ser o que você quer fazer. Então, eu recomendo muito vocês aproveitarem essa oportunidade. E os professores estão lá para bater papo, Sim. Tirem suas dúvidas, podem perguntar. Exatamente. A gente da comunicação não tem medo de pergunta, Nem façam louco. perguntas, a gente está ali para responder. E também, sem querer puxar saco do meu departamento, que é onde eu trabalho, lá todo mundo é muito legal, muito solícito, verdade. estão muito animados de apresentarem todos os espaços para vocês. Bom, professor Rafael, muito obrigada pela conversa. Obrigado A a gente vocês, agradece a meninos. disponibilidade. Sucesso. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos já.